Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Ouvimos. Sim. Eu vou compartilhar a apresentação aqui e aí depois a gente já começa a reunião, tá? Tá dando para visualizar? Tá, sim. Tá. Bom, pessoal, então... Sim. Obrigada, gente. Essa reunião, então, é para a gente explicar um pouquinho sobre o que é a política de assistência estudantil, o programa de ações universais, o programa de auxílio permanência, o projeto de inclusão digital, e a gente esclarecer a dúvida de vocês também. No campus, nós não contamos com assistente social. Então, a verba da assistência estudantil, ela é executada por meio da Comissão de Análise de Assistência Estudantil, que atualmente somos nós 4. Eu sou a Regiane, eu sou bibliotecária. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem para vocês também. E, em seguida, a Carla já vai explicar um pouquinho do orçamento da TAI. Boa noite a todas e todos. Eu sou Carla, sou assistente de alunos e junto com as meninas eu faço parte da comissão de assistência estudantil que é feita aqui no nosso campus. Boa noite, todas e todos. Meu nome é Jaqueline, faço parte da equipe sociopedagógica e também da comissão de assistência estudantil. Oi, eu Priscila, todo mundo já me conhece, né? Sou professora de biologia, como diretora adjunta educacional e entrei também na comissão de assistência estudantil. Pessoal, a respeito do nosso orçamento da assistência estudantil, né? Para este ano de 2021, nós recebemos um montante de R$ 102.175,25 para ser executado junto à política de assistência estudantil durante o ano de 2021. É importante a gente lembrar que esse valor, ele pode talvez ter uma alteração e ser menor, porque o presidente ele sancionou a Lei Orçamentária Fiscal na sexta-feira, aliás, no dia 22, foi publicada no Diário Oficial da União na sexta, e essa lei orçamentária que ele sancionou, ele colocou alguns cortes no orçamento. Então, a gente ainda não sabe se esses cortes que ele realizou vai atingir a verba disponibilizada para assistência estudantil. Então, caso tenha algum impacto, provavelmente esse valor será ainda menor. Parece, que é um valor alto, que nossa, é muito dinheiro, mas quando a gente faz análise, faz a projeção de gastos para o ano, muitas vezes a gente precisa enxugar valores de auxílio para que a gente possa atender todas as solicitações. Então, esse valor, ele é para atender as e os estudantes matriculados nos cursos técnicos em desenho de construção civil e no curso técnico em edificações integrados ao ensino médio da nossa instituição. A assistência estudantil dentro do Instituto Federal de São Paulo, ela se divide em 3 programas. O programa de auxílio permanência, o programa de apoio ao estudante ProEja e o programa de ações universais. Aqui na nossa instituição, nós não realizamos o programa de apoio ao estudante ProEja, porque nós não temos cursos da educação de jovens e adultos. Então, nós só executamos o programa de auxílio permanência e o programa de ações universais. O programa de auxílio permanência, ele é para estudantes com renda per capita por pessoa da família de até 1 salário mínimo e meio. Como nós não temos assistente social no nosso campus, nós fazemos somente a análise econômica. Então, os alunos são classificados de acordo com a renda familiar que ele apresenta.
e o Programa de Ações Universais, ele se destina a todos os estudantes, independente da renda. Eu vi aqui no chat que o som está baixo, melhorou? Aqui tá ok, Carla. Acho que pode ser o fone mesmo. Porque eu estou no fone e o volume do microfone está no máximo. Então, e aí, retornando, né, dentro do orçamento, a própria resolução do Instituto Federal de São Paulo, ela determina que 72% do orçamento, no mínimo, ou seja, 72% daqueles 102 mil que eu falei na fala anterior, ela tem que ser gasto com o programa de ações de auxílio permanência. E até 28% pode ser gasto com ações universais. E essa mesma resolução, ela fala que o valor de ações universais, esses 28%, ele pode ser remanejado para o programa de auxílio permanência para atender um maior número de estudantes com a renda per capita de até um salário mínimo e meio. Aqui no nosso campus, né, dado o orçamento que nós temos, a comissão, né, diante do que a resolução coloca, nós deliberamos neste ano fazer o seguinte: 10% do nosso orçamento vai ser utilizado para o Programa de Ações Universais, que dá em torno de 10 mil e pouquinho. E aí depois nós falaremos qual ação do Programa de Ações Universais que nós vamos executar, a qual nós destinaremos esses 10 mil. Os outros 90 mil, eles vão ficar para o Programa de Auxílio Permanência, que são esses auxílio alimentação, auxílio material, creche, moradia, saúde e transporte, ao qual as inscrições estão abertas até o dia 30 de abril. A respeito do orçamento, era essa informação? Alguém tem alguma dúvida? Esses auxílios, que tem 3 anos do curso, né? É dividido igualmente cada ano, ou um ano varia de acordo com a renda de cada ano? Como é que é? Todo ano a gente recebe um valor de orçamento, né? Então, assim, ano passado a gente recebeu o mesmo orçamento desse ano, e para o ano de 2021, o Instituto Federal de São Paulo ele deliberou que não reduziria o orçamento da assistência estudantil. A tendência seria reduzir, mas o Instituto Federal de São Paulo se reorganizou, cortou de outros setores, para que a assistência estudantil pudesse se manter com o mesmo valor. Já aconteceu em anos anteriores da gente receber um valor maior. O orçamento, ele é calculado com base numa chama matriz CONIF, que é uma divisão, né, que o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições Federais, eles fazem uma divisão do orçamento que é destinado para os institutos federais, universidades federais, baseada em alguns pontos, entre um deles, o número de alunos matriculados. Então, baseada nessa matriz CONIF, o orçamento é dividido. Então, não somos nós que determinamos o valor do orçamento. Todo ano, o estudante vai precisar se recadastrar. Aí ele vai precisar mostrar a renda atualizada, e aí, diante disso, ele pode sofrer uma reclassificação, e a depender da disponibilidade orçamentária, ele pode passar a deixar de receber. Por quê? Nós sempre deixamos claro que, enquanto nós tivermos disponibilidade orçamentária, nós vamos buscar pagar o maior número de auxílio e atender o maior número de estudantes. Mas como o valor de orçamento é algo que foge, né, de nós enquanto comissão, é algo que a gente depende de recursos, dependemos do Ministério da Educação, talvez, em algum momento, pode ser que um estudante que recebia, ele deixe de receber. Mas a Comissão de Assistência Estudantil aqui no campus, a gente sempre trabalha em busca de atender o maior número de estudantes. Então, ao longo dos 3 anos, seu filho pode sim receber, desde que ele faça o processo de recadastramento, apresente a renda atualizada e esteja dentro daquela margem de receber um salário mínimo e meio por pessoa. O valor dos auxílios também pode sofrer alteração ao longo dos anos, por conta da gente fazer esse reajuste orçamentário, a gente faz uma conta e aí a gente determina. Por exemplo, em 2019, nós pagamos auxílio alimentação, o valor era R$100 por mês.
No ano passado, para que a gente conseguisse atender todos os estudantes que solicitaram auxílio alimentação, nós tivemos que fazer um corte, nós pagamos R$ 65 mensais, porque ou era reduzir o valor, ou era pagar menos auxílios para estudantes. Então, nós optamos por reduzir um pouco o valor, mas atender todos que solicitaram. Mais alguma dúvida? Eu acho que nós podemos seguir. Com a respeito do orçamento, era isso. Muito obrigada. Rê, eu posso falar dos auxílios, sim. Eu vi a mensagem agora. Se você puder passar para os slides, por favor. A política de assistência estudantil, pessoal, aqui no Instituto, né, são duas resoluções que nos amparam, a resolução 41, que ela traz sobre os auxílios da política de assistência estudantil, e depois nós temos a resolução 42, que ela normatiza esses auxílios. E essas resoluções, elas estão dentro de uma resolução maior, que é o decreto 7234 de 2010, que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é executado nas universidades e institutos federais. Voltando para os auxílios, a respeito do programa de auxílio permanência, eles são auxílios financeiros, e tanto os auxílios permanência quanto ações universais, eles não têm a função de cobrir os gastos totais que o estudante tem naquela modalidade. Então, a respeito, né, do programa de auxílio permanência, os requisitos principais o estudante estar matriculado na instituição, nos cursos técnicos integrados, e a renda per capita familiar será até um salário mínimo e meio, ou seja, a renda bruta, tá? Quando vocês enviam a foto do comprovante de renda, a gente olha a renda bruta, não a renda líquida. Isso é a resolução que nos pede, não somos nós que decidimos isso, fazemos porque nos é pedido. Então, essa renda familiar, nós somamos, caso haja mais de uma pessoa da família que ajude na renda, e nós dividimos pelo número de integrantes da família. Então, para o estudante poder receber os auxílios da assistência estudantil, a renda dele não pode ultrapassar R$ 1.650 por pessoa. A cada ano, quando o salário mínimo é reajustado, esse valor também é reajustado, porque nós fazemos a conta de um salário mínimo e meio com base no valor do salário mínimo. Pode passar, por favor. O auxílio alimentação e o auxílio material. Importante lembrar, gente, que todos os auxílios, eles são para o estudante. Eles se destinam para o estudante permanecer na instituição, para que ele possa construir seu processo formativo. Então, é sempre referente ao estudante, tudo que nós falarmos, tá? Todos os estudantes que se enquadram nessa questão da renda de um salário mínimo e meio por pessoa, eles podem solicitar o auxílio alimentação, que tem por objetivo, né, ajudar o estudante com os gastos de alimentação, e para esse ano, o valor mensal será de até R$100. Por que até? Porque depois do período de inscrição, que nós fizermos os cálculos, nós vamos ver se nós vamos conseguir pagar o teto máximo, que é R$100, ou se nós precisaremos fazer ajustes para que todos os estudantes sejam atendidos. O auxílio material, que é o apoio didático-pedagógico, ele é um auxílio financeiro para que o estudante possa ajudar a comprar materiais escolares necessários às ações do curso. Então, por exemplo, para o pessoal do primeiro ano que está ingressando, normalmente os alunos que solicitam, eles compram escalímetro, par de esquadros,
basta catálogo para guardar o portfólio, a calculadora científica, mas ele também, caso, né, o valor dele, pode usar para comprar caderno, tirar cópia. E para o pessoal do terceiro ano, esse auxílio vai ajudar a eles adquirirem os materiais solicitados pela disciplina de maquetaria. Então, os estudantes podem também solicitar esse auxílio. O valor desse auxílio, desculpa, ele é de R$ 75,00 e ele é pago 2 vezes ao ano. A primeira parcela é paga no primeiro mês de recebimento, então os estudantes que forem contemplados desse auxílio, eles vão receber R$ 75,00 entre maio e junho, referente ao mês de abril, porque nós, né, até soltarmos a lista final dos alunos contemplados, será quase final de maio, e depois, quando iniciar o segundo semestre, eles receberão outra parcela de R$ 75,00. Então, vamos lembrar, o auxílio alimentação, ele é um auxílio mensal, então este ano ele vai ser pago referente aos meses de abril a dezembro, e o auxílio material será pago em 2 parcelas, né, cada parcela no valor de R$ 75,00. O auxílio creche, ele é destinado para o estudante que é pai ou mãe e tenha filhos de até 12 anos de idade, ou filho com deficiência. Aqui no nosso campus, acredito que é pouco o número de estudantes que são pais ou mãe. Então, no caso, não se destina, meu filho estuda e tem um irmão pequeno, vou pedir auxílio creche. Não, gente, é para o estudante. O estudante tem que ser pai ou mãe dessa criança, tá? E aí o valor mensal também é de até R$ 100,00, pago todos os meses. O auxílio moradia, pessoal, esse auxílio, ele requer uma atenção especial. Por quê? O auxílio moradia, ele é para ajudar o estudante a custear aluguel. Mas qual estudante? O estudante que se mudou para Ilha Solteira exclusivamente para estudar no nosso campus. Então, assim, eu moro numa casa com meu pai, minha mãe, e a gente paga aluguel, vou solicitar o auxílio moradia. Se você não mudou para Ilha Solteira exclusivamente para estudar, você não será contemplado. Então, nós pedimos aqui atenção com relação a esse auxílio, tá? Ele é, sim, para ajudar o estudante a pagar o aluguel, mas desde que ele tenha se mudado para Ilha Solteira exclusivamente para estudar. Esse auxílio, ele tem o valor de até R$ 200,00 mensais, ou, supondo, assim, que o estudante ele se mudou para Ilha Solteira e ele apresente um comprovante de aluguel de R$ 500,00 e ele mora em 3 pessoas. Ele vai receber R$ 200,00? Não, nós dividiremos o valor do aluguel pelo número de pessoas que moram na casa e pagaremos a parte referente ao estudante. Então, pode ser que esse estudante receba menos. E pode ser que o aluguel, às vezes, dele seja maior e nessa divisão o valor seja acima de R$ 200,00. Nós só pagaremos até R$ 200,00, que é o teto máximo que nós estabelecemos para esse auxílio. Então, lembrando que o auxílio moradia, ele é somente para o estudante que se mudou para Ilha Solteira exclusivamente para estudar no campus. O auxílio saúde, ele é para o estudante. E quando ele deve ser solicitado? Ele deve ser solicitado pelo estudante quando ele apresenta alguma condição que interfira no processo de ensino e aprendizagem e que a demanda pelo SUS esteja com dificuldade. Então, às vezes, assim, já aconteceu de um estudante solicitar esse auxílio porque ele estava com problema de visão, ele precisava passar pelo oftalmologista e a consulta pelo SUS ia demorar. Mas é só falar que a consulta pelo SUS vai demorar? Não, nós solicitamos como um dos documentos o encaminhamento para o oftalmologista
E aí nós observamos a data de quando tinha sido esse encaminhamento e a data que o estudante estava solicitando o auxílio. E nós percebemos que sim, estava demorando, então, como era algo que interferia no processo de ensino-aprendizagem, principalmente para essa questão do ensino remoto, onde muitas vezes a gente fica na frente do computador, do celular, do tablet, então, nesse caso, nós optamos por, sim, deferir esse auxílio solicitado. Então, o auxílio saúde, pessoal, é só quando tiver com dificuldade de atendimento pelo SUS e o estado de saúde, ele interfira no processo de ensino-aprendizagem. O valor do auxílio saúde, ele é variável, porque ele é um pedido emergencial. Então, vamos supor, o estudante pediu porque ele precisa passar com uma consulta com um médico específico. É necessário apresentar 3 orçamentos de médicos e nós pagamos o de menor valor. Então, é variável, pode ser que às vezes seja R$150, às vezes o menor valor é R$200, então vai depender. Esse auxílio, ele não é mensal, tá? Ele é naquele momento que o estudante está precisando, então se é para uma consulta, é específico para uma consulta, e nós pedimos para que não deixe de continuar as tratativas de atendimento pelo SUS. O auxílio transporte. Neste ano de 2021, nós pagaremos o auxílio transporte quando houver retorno presencial das aulas. Por quê? O auxílio transporte, ele tem por objetivo custear o custo, o gasto do estudante para se locomover até o campus. Como nesse momento não está tendo aula presencial, não faz sentido a gente pagar algo que não está sendo utilizado. Então, se houver um retorno presencial e quando houver, nós faremos o pagamento do auxílio transporte. Quem pode solicitar o auxílio transporte? Pode solicitar alunos que residam em outro município, que não seja Ilha Solteira, que residam na zona rural ou que não possuem acesso ao transporte público gratuito. Apesar do auxílio transporte ser pago se houver retorno presencial, o estudante que se enquadre em ser de outro município, em residir na zona rural ou não tiver acesso ao transporte gratuito, ele pode sim já solicitar, mas o pagamento estará condicionado a quando retornar às aulas. O valor desse auxílio, ele é de até R$8 por dia presencial. Por quê? Como ele tem o objetivo de custear a vinda, né, a locomoção do estudante, então esse valor se refere à passagem de Pereira Barreto, que é das tarifas disponíveis, assim, entre Itapura, Pereira Barreto, é a mais cara, por isso que nós colocamos até R$8, porque para o estudante de Itapura, esse valor será menor. Para o estudante que mora na zona rural, esse valor também será menor. Então, nós lembramos, né, que o auxílio transporte, se o estudante tiver interesse, se enquadrar nessas requisitos, ele pode sim já solicitar, mas que será pago quando houver o retorno, num valor de até R$8. Agora, a respeito da inscrição, vou deixar para alguma colega, porque eu já falei bastante. Se alguém tiver alguma dúvida também, depois pode perguntar. Muito obrigada. Ai, pessoal, desculpa, eu estou apanhando um pouquinho do Teams aqui, mas vamos retomar então. As etapas da inscrição, então, no PAP desse ano. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Tá tudo certo, Rê. Tá, obrigada. E fone. Obrigada, Pri. Bom, as etapas da inscrição, então, são 4, né? Então, é necessário, antes de tudo, realizar a leitura do edital 05 de 2021, que está disponível no nosso site, responder o questionário socioeconômico lá no SUAP, realizar a inscrição no SUAP e enviar a documentação completa também pelo SUAP. Então, diferente do processo de recadastramento, as novas inscrições serão todas via SUAP. Já aconteceu, né, em alguns momentos, durante esse processo, de aluno mandar documentação por e-mail, porque às vezes conversa com outro colega que fez o processo de recadastramento e enviou por e-mail. Então, às vezes tem esse ruído. Então, esse processo está sendo diferente do anterior. Nós definimos, né, do de recadastramento, que seria por e-mail, porque no ano passado nós tivemos alguns problemas com o SUAP. Então, por exemplo, às vezes dava algum problema, o aluno não conseguia inserir a documentação,
chegava no dia da gente analisar os documentos, a gente não conseguia visualizar, a gente precisava atrasar um pouco o período de análise. Isso na inscrição dos auxílios de inclusão digital ano passado. Então, esse ano, nós resolvemos fazer o processo de recadastramento e envio dos documentos por e-mail. Só que durante esse processo, muitos alunos conseguiram anexar a documentação pelo SUAP e também enviaram por e-mail, né? E não houve, assim, ninguém que reportou algum problema no SUAP. Então, esses problemas, por hora, eles estão... tá estável o SUAP. Então, nós definimos, né, a inscrição deste edital toda pelo SUAP. Agora, a gente vai detalhar cada etapa de inscrição. Então, o edital é esse 05, a leitura dele é super importante. Ele está disponível nesse link aqui. Também foi compartilhado nas redes sociais, lá no nosso site ele está em destaque. O período de inscrição dele começou dia 16, sexta-feira passada, e vai até o dia 30, que é sexta-feira agora. Então, a inscrição, inclusive, o envio é pelo SUAP. É importante a gente sempre lembrar que a inscrição no edital, ela não gera a concessão automática dos auxílios solicitados. Então, não é, eu estou inscrita, então eu vou receber. Tem que continuar acompanhando o processo, né, até o resultado final em que o seu auxílio vai ser deferido ou indeferido. E quem efetuou já o processo de recadastramento, que foi até o dia 16, não precisa se inscrever nesse edital se teve a sua inscrição aceita. Agora, hoje, nós publicamos a lista final, né, das inscrições no processo de recadastramento. Se alguém teve a inscrição não aceita, aí pode se inscrever nesse edital agora, no 05, até sexta-feira. Como, então, faz para responder ou para atualizar o questionário socioeconômico? Lá no SUAP, no menu, vai ter a opção Atividades Estudantis, Serviço Social, Caracterização Socioeconômica, que é essa telinha aqui, ó. Para quem já atualizou o cadastro, para quem já respondeu alguma vez o cadastro, vai aparecer esse Atualize Seu Cadastro. É só clicar aqui e atualizar os dados. Para quem não respondeu, vai aparecer o questionário em branco, aí é só ir respondendo. Depois que vocês realizarem essa etapa aqui, vem a parte da inscrição, que ela é diferente, né, do questionário socioeconômico, e às vezes gera confusão do aluno achar que se responder no questionário socioeconômico, ele já está inscrito. Então, todo ano tem alguns alunos que fazem isso, e a inscrição é indeferida, porque não tem como a gente reabrir a inscrição no SUAP. Para realizar a inscrição, lá no SUAP, antes, quando vocês iam nesse mesmo caminho aqui do questionário socioeconômico, tinha uma opção inscrições, e quando você clicava nela, tinha para você se inscrever, né, no edital atual. Alguns alunos reportaram, né, no edital anterior, que não estava dando certo por esse caminho. Então, agora a gente recomenda vocês clicarem lá no menu do SUAP, tem a opção Início. Clicar nele, vai ter um quadrado amarelinho, assim, ó. Fique atento, e vai ter essa mensagem. É só clicar nela, que já vai direcionar para a página da inscrição. E aí é só finalizar a inscrição até a confirmação. Bom, em relação à documentação, então, quais são os documentos, né, que são necessários serem enviados? Às vezes vocês perguntam, quais documentos eu preciso enviar? Não tem uma lista fixa de documentos, porque há uma variação nessa documentação, de acordo com a situação de trabalho, né, a situação de renda dos membros da família e dos auxílios que serão solicitados. Mas a documentação geral do edital, ela se divide em 4 tipos, que são os documentos de identificação, então RG e CPF de todo mundo que reside na casa, né, do núcleo familiar. E aí, quando a gente fala núcleo familiar, a gente sempre coloca, para ficar mais fácil o entendimento, que são as pessoas que residem na casa. Mas pode acontecer, por exemplo, da filha estudar fora
estuda, vamos supor, na UFMS de Campo Grande. Ela ainda não tem bolsa, não tem nenhum rendimento dela, então os responsáveis, né, ajudam com o valor em dinheiro, então ela participa ali das despesas da casa, embora ela não resida, né, durante a semana, mas ela pode ser incluída também no núcleo familiar. Isso é só um exemplo, tem também outros casos, mas não necessariamente o membro do núcleo familiar ele precisa residir na casa. Ele ou contribui com a renda ou com as despesas. Comprovante de residência e os formulários obrigatórios, que são os anexos 1, que é um termo de responsabilidade e requerimento, que é importante para o processo, porque, como a Carla falou, a gente não sabe como vai ser, né, o orçamento deste ano. Então, caso a gente observe que a gente não vai conseguir deferir todas as solicitações, a gente vai precisar escolher. Então, a gente vai definir que a gente vai selecionar, né, vai deferir um auxílio para cada aluno inscrito. Então, a gente vai deferir o que vocês colocarem como prioridade 1 nesse anexo 1 aqui, que é o termo de responsabilidade. E o anexo 2 também é obrigatório, que é a declaração de veracidade e autenticidade. Os comprovantes de renda é necessário enviar a partir de quando a pessoa faz 16 anos. Então, também é uma dúvida, que às vezes vocês perguntam, mas eu não tenho renda, mas já tenho 16 anos. Então, como que eu comprovo? Nesse caso, é preciso o preenchimento, né, da declaração de desemprego, que aí eu vou dar um exemplo mais para frente. Mas tem essa comprovação e esses documentos, eles variam nesse subitem 8.2.1 do edital, tem todas as situações, tem trabalhador rural, no caso de manter vínculo empregatício, no caso de ser trabalhador autônomo, e também para esses casos, né, de trabalhador rural, autônomo, nós temos declarações no edital, modelos, né, que devem ser preenchidos, então tem que preencher esses requisitos lá do edital. E o quarto, né, tipo de documento, que são os documentos específicos das modalidades de auxílios, que aí se encontram nesse subitem 8.2.2 do edital. O que seriam? A Carla detalhou, né, que com exceção ao auxílio material e alimentação, os demais auxílios, creche, transporte, saúde, moradia, eles têm um requisito específico. Então, eles também têm uma documentação específica. Então, por exemplo, o auxílio moradia. Então, precisa, além dos documentos comuns, né, precisa enviar também, um exemplo, a cópia do contrato de aluguel e uma declaração de próprio punho justificando o pedido. O auxílio transporte, além dos documentos comuns, precisa enviar a foto da carteirinha de estudante, por exemplo. Então, cada auxílio, né, daqueles que possuem um requisito específico, eles precisam ser também apresentados uma documentação específica para serem solicitados. Bom, como eu disse, então, a documentação varia para esses auxílios e a documentação de renda também. Aí, onde a gente encontra, né, todos esses anexos que eu mencionei? No site, né, na página do campus. Nesse link aqui, tem uma página que é específica de todo o processo do PAP de 2021. Então, vocês vão encontrar o edital, todos os anexos, e também, quando tiver a lista de inscrições, vai estar lá o resultado preliminar, resultado final, vai estar tudo aqui. Então, sempre acompanhem o processo por esse link aqui, tá? Além de estar no site do campus, esses anexos, eles também estão lá na nuvem do IFE, que é nesse link aqui, também tem todas as declarações, o edital certinhos. Reparem, né, que nos anexos 1 e 2, a gente colocou aqui entre parênteses que são obrigatórios, para vocês lembrarem que ele é obrigatório para todo mundo. Então, sobre os anexos. Esses anexos, eles podem tanto ser impressos, né, e preenchidos,
como podem ser copiados à mão em uma folha de papel. E aí depois vocês tirem a foto ou digitalizem. Mas o que não pode, tem alguns alunos que estão convertendo os documentos em PDF, né, em um formato editável de texto, então DocX, Doc, dentre outros, preenchendo digitalmente e importando a assinatura, né, como imagem nesse documento. Isso não pode, porque não tem valor legal, porque qualquer pessoa pode fazer isso por vocês. Então, não é permitido, porque não tem um valor legal dessa forma. Então, ou imprime, preenche, ou copia à mão em uma folha de papel. E aí, uma atenção especial para o anexo 1, que é aquele termo de responsabilidade, onde vocês vão indicar a ordem de prioridade. Muitas vezes acontece de vocês preencherem com um X esses campos, ou também acontece de, como a gente coloca lá, que é para numerar, né, a ordem de prioridade, em que 1 é a maior prioridade e 6 a menor, às vezes acontece de vocês colocarem número 1 para tudo que vocês solicitaram e 6 para o restante. Então, é para vocês fazerem assim. Então, por exemplo, solicitou o material, a alimentação e o transporte. A prioridade maior vai ser a alimentação. Então, 1 na alimentação, o 2 vai ser o material e o 3 o transporte. O restante pode deixar em branco, não é para repetir o grau de prioridade e nem assinalar com X. Então, muita atenção, porque isso é motivo de indeferimento, porque a gente não vai saber qual que é a prioridade de vocês, caso a gente precise deferir apenas um dos auxílios que vocês solicitaram. E, então, como fica, né, esse envio desses documentos pelo SUAP? Rê, Oi. Só para relembrar também, não é porque está escrito no anexo para numerar de 1 a 6, que vocês têm que numerar todos os auxílios. Então, por exemplo, se você não se enquadra para receber no auxílio moradia, você nem solicita, tá? Então, é para numerar de 1 a 6, porque pode ser que o estudante tenha interesse em solicitar o 6. Mas se você já sabe que você não se enquadra naquele auxílio, então não solicita, deixa para colocar a prioridade na alimentação, no material, no transporte, no outro, tá? Então, a gente pede atenção, porque às vezes vem assinalado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, a hora que a gente vai ver, o 1, às vezes, é o moradia e o estudante não se enquadra. Então, a gente pede atenção também nesse ponto. Isso, é verdade. Tem que prestar atenção, né, nos requisitos, como a Carla já mencionou, de cada auxílio, se vocês se encaixam ou não, e então solicitar no SUAP. E aí, o que vocês solicitarem no SUAP, onde vocês se encaixarem, vocês preencham o grau de prioridade no anexo 1. Desculpa se eu falei muito rápido, vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que eu já falei? Posso prosseguir? Em qual fase que você vai... Desculpa, pode falar. Pode continuar. Não, é que eu tô na reunião mesmo, eu tô preenchendo já aqui o SUAP, sabe? Para mim não me perder muito. Certo. Eu não tô achando o campo para mim colocar o documento de veracidade. Alguns documentos eu não achei. É mais para frente que vai ter? E são nos documentos complementares. Você pode colocar, anexar nesse campo. Mas em que fase que vai estar? Tem, ó, caracterização, detalhamento, documentação, confirmação. Isso, na fase da documentação vai estar. Documentação do aluno, que é a última fase antes da confirmação. Então, mas aí só tem aqui documentação dos membros do grupo familiar, renda. Aí tem os que eu coloquei, né? E não tem nenhum a mais, tipo, igual você falou, a outros? Não, na primeira parte vai estar, igual tá aqui no slide, está assim, a documentação do aluno. Aí vai estar esses campinhos em amarelo. O último, antes de começar a documentação dos membros da família, vai ter esses documentos complementares. Localizou? Tem comprovante de renda do aluno. Documentação do aluno. Não tem documentos complementares? No meu, não. Não sei se tem outro mais para frente, outra fase. Faz o seguinte.
Tira um print, por favor, para a gente conseguir visualizar, porque o que os alunos tinham mandado tinha na fase da documentação do aluno, depois tem comprovante de residência, né, como você falou, comprovante de renda do aluno, comprovante bancário, e aí tinha os documentos complementares. Então não é, eu passei por isso, mas não é na documentação, não, é em outra etapa aqui. Não é. Não, Menetinho. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, por favor. Sobre o auxílio de transporte. Exemplo, nós somos de Pereira Barreto. Ela ainda não tem a carteirinha de transporte. Isso deixa para fazer quando for começar a receber, quando precisar? Não, pode fazer, acho que uma declaração de próprio punho mesmo, explicando que por conta de não ter começado as aulas presenciais ainda, né, ela não tem a carteirinha de estudante, e se as meninas concordarem, acho que a gente pode fazer dessa forma, para já solicitar, porque para fazer a carteirinha, precisa levar um documento da empresa de transporte que ela vai utilizar no campus, para o diretor assinar, e depois levar na empresa, e então fazer a carteirinha. Tá. Então, nesse momento de pandemia, pode fazer uma declaração de próprio punho, explicando, só para poder solicitar, e depois, quando ela tiver, pode enviar para a gente. Ok, obrigada. Por nada. Aí, Oi? Não, pode falar com ela e depois eu faço a minha pergunta. Só um instantinho. A declaração de próprio punho, lá no edital, o anexo 8, a gente tem um modelinho de como pode ser o enunciado, só para facilitar. Eu encontrei eles lá no anexo, no campus, todos os anexos. Tá? Isso. Todos eles. Eu imprimi eles e usei o que eu precisava. Aí nós preenchemos a mão, assinamos, fotografamos e enviamos. Ah, perfeito, então. Tá. Aí eu faço outro desse, então. Isso. Tá. Obrigada. Imagina. Qualquer outra dúvida? Professora, é o seguinte, eu fiz a inscrição do meu filho, né? A gente preencheu aqui. Deu inscrição com sucesso. Só que teve uns itens aí, que nem a senhora falou da auxílio moradia, auxílio transporte. Eu imaginei que fosse, assim, uma verba para complementar o aluno, e não por não ter o transporte. Eu preenchi errado num caso desse, e deu inscrição realizada com sucesso. Como que eu faço agora? Ele pode entrar e editar a inscrição, aí lá ele vai avançando, né, até chegar nessa etapa em que ele vai assinalar os auxílios. Aí é só ele deixar só o que ele vai solicitar mesmo, ele se encaixa. Me ouviu? Estou ouvindo agora. Tá. Lá no SUAP, do mesmo modo que ele fez a inscrição, é só ele acessar novamente e tem como ele editar a inscrição. Porque, assim, os alunos conseguem editar a inscrição quantas vezes forem necessárias. A última salva é que vai ficar válida para a gente. Então, ele entra como se ele fosse fazer a inscrição até essa etapa onde tem as caixinhas de seleção. Aí ele desmarca o que ele não for solicitar. Em relação a esses documentos que vocês pediram, que foi tipo comprovante de olerite, né? Isso. O olerite de cada um da família, o comprovante de residência. Porque o Pedro meu mandou assim, PDF. Não, pode ser em mandou PDF. Em PDF. Não, tá certo. Pode ser em PDF mesmo. Pode ser tanto em formato de imagem quanto PDF. Tá certinho. Ah, então tá bom. Então tá jóia. E o Word? O Word é só... que eu falei foi em relação, por exemplo, de pegar o anexo, converter para o Word, por exemplo, editar o anexo e depois salvar em PDF de novo. E não preencher à mão e nem copiar numa outra folha. No caso dele. Tudo bem, então. Ele preencheu, ele pegou a ficha lá, né? Ele preencheu, só que no computador. Não foi à mão. Qual que é o nome? Pedro Henrique Marangoni. Pedro Henrique.
Mas e aí, como ficou a assinatura no documento? A assinatura, não, ele só digitou, ele não escreveu à mão, não. Ah, tá. Nesse caso, então, não tem valor legal. Aí ele precisa ou imprimir, né? Ou então ele pode copiar o conteúdo numa folha de caderno, assinar e mandar novamente. Ah, tá. E em relação à conta bancária, ele não tem conta em banco. Eu coloquei a minha conta. Certo? Não tem problema, né? Não, enquanto estiver vigente, né, a instrução normativa que autoriza o pagamento dos auxílios, se ele for contemplado na conta dos responsáveis ou de outro familiar, não tem problema, pode manter a sua mesmo. E aí precisa enviar, não sei se você enviou a foto do cartão ou extrato, né, com o anexo Enviei. 1 da PRE, que é um termo de aceite de pagamento em conta bancária de familiar, onde ele autoriza, né, o pagamento dos auxílios na conta da senhora. Ah, ok. Obrigada, professora. Imagina. Mais alguma dúvida? Eu não entendi. Tem que fazer uma declaração desse. Quando eu sou o padrasto do aluno aí. Tipo, eu coloquei minha conta. Eu vou ter que fazer uma declaração. Eu não vi essa declaração. Onde tem? Ah, tá. Essa declaração, o anexo 1 da PRE está lá no site tem também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que aí vocês já visualizam. Tá aparecendo para vocês? Tá Tá carregando abrindo. ainda. Tá carregando? Tá bem lento. Então, aproveitando, o meu eu não consegui achar para colocar lá a ordem de preferência dos auxílios e o de veracidade. Eu não achei o campo. É em documentos complementares. Você pode Documentos colocar. complementares. Isso. Eu tô até editando aqui de novo, ó. Tô para editar de novo aqui. Se for que dá para editar. Dá para editar. Peraí que a gente já... Só para já responder. Esse anexo aqui, ó, onde o aluno, né, ele preenche e assina, e depois o responsável legal assina também. Aí precisa Aí- anexar, mas aí já vai ter, né, na documentação dele, o RG do titular da conta, o CPF, se não tiver o número no RG, e o cartão do banco ou extrato bancário, desde que tenha o nome do titular, o número da agência e da conta. E aproveitando já, igual, o responsável dele é a mãe dele, que é a mãe dele, né? Eu sou o Certo? padrasto. Eu tinha até comentado com alguma de vocês. Eu posso colocar minha conta ou tem que ser no nome do responsável? Não, pode colocar na sua. Ele assinando, a mãe dele assinando esse termo, não tem problema. Ah, então a mãe dele tem que assinar, não eu, né? Então, no caso. Isso, é a assinatura do responsável legal ou indicado para recebimento. Pode ser você também, porque aqui fala ou indicado para recebimento do auxílio em conta. Mais alguma dúvida? Alô? Eu sou José, avô do Danilo. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida, né? Essa renda familiar aí, por exemplo, assim, conta também o aluno, mesmo que ele não tenha renda? Isso, No conta tudo. caso, seria 4 pessoas com ele. Conta sim. Conta todo Ah, mundo que então fizer seria parte. 1.600 cada pessoa, né? Isso, 1.650 por pessoa. Ah, então tá bom. Essa é a minha dúvida. Obrigado, tá? Imagina. Corrigindo, igual, né, ou menor a 1.600. O máximo é 1.650 por pessoa. Bom, agora em relação aos campos, né, que também já foi uma dúvida, de onde enviar cada documento no SUAP. Lá no SUAP vai ter, então, 2 seções, que é 3 seções, na verdade, documentação do aluno,
documentação dos membros do grupo familiar, que é a identificação, e documentação dos membros do grupo familiar, a renda. Nessa primeira seção aqui, vai ter os campos comprovante de residência, onde é para anexar um boleto atualizado, né, de água, energia, internet, ou documento similar que comprove a residência. Comprovante de renda do aluno, aí é para consultar o item 8 do edital, que é a parte de documentos de renda. E acontece muito, né, a maioria não tem uma renda própria. Então, nesses casos em que já tem há 16 anos e não tem uma renda própria, preencher, então, a declaração de desemprego, que é o anexo 5 do edital. Além da declaração de desemprego, anexar as fotos da carteira de trabalho, página da foto, qualificação civil, último registro, né, ou as 2 páginas do contrato de trabalho em branco. E aí, como a maioria não tem carteira de trabalho, lá na declaração de desemprego tem a primeira opção, que é não possui carteira de trabalho. Aí assinalar essa opção, né? E a terceira, que é não possui atualmente salários, proventos, onde ele atesta que não recebe qualquer tipo de rendimento. Comprovante bancário, que é então a foto do cartão ou extrato bancário, né? E aí, como a gente já viu, tem que preencher o anexo 1 da PRE, quando a conta indicada não for a do aluno, quando ele não for titular da conta. E o anexo 1 e 2 do edital, assim como, de repente, carteirinha de transporte, contrato de aluguel, todos esses documentos específicos, onde não tem um campo próprio para ele no SUAP, anexar nesses documentos complementares. Tá? A próxima sessão é do... Oi? Perdão interromper, só para responder uma pergunta aqui do senhor José Eduardo. Só um minutinho, você pode aguardar? Claro, pode responder. Tá. Seu José Eduardo, o senhor falou que não entendeu, né? A numeração de 1 até 6. É no anexo 1, né, Rê, se não me engano? Isso, anexo 1. É no anexo 1, lá o senhor vai preencher... Oi? Tem alguém com o microfone aberto. Lá o senhor vai preencher somente os auxílios que o senhor solicitou. Por exemplo, o senhor solicitou, Danilo, né, no caso, solicitou o auxílio alimentação, creche e saúde. Então, o senhor vai numerar só dentre esses 3 que o senhor solicitou no anexo, que é aqui onde está sendo apresentado. Então, o senhor vai colocar, por exemplo, alimentação é a primeira, o grau de prioridade, né, que o senhor prefere. Então, número 1. Aí, número 2 é material e número 3, saúde. Então, esses são os graus de prioridade. Nós colocamos de 1 até 6, porque pode ser que algum estudante se encaixe nesses 6 auxílios e aí ele vai, então, colocar o grau de preferência. Mas, como a Carla já tinha falado anteriormente, não é porque está explicando, está pedindo que é de 1 até 6, que vocês vão enumerar de 1 até 6. É só de acordo com os auxílios que vocês solicitaram no SUAP. Deu para entender? Eu entendi. Só que como eu mandei esse documento, esse anexo 1, eu não preenchi, eu pedi 3 auxílios, né? Eu estou solicitando 3 auxílios para minha filha. Aí, ao invés de eu numerar, eu coloquei xizinho dentro do... Eu posso colocar o número do lado e mandar? Ou tenho que fazer outra folha? Olha, nós pedimos, por gentileza, para poder fazer em outra folha, né? Que fica complicado a gente aceitar declaração rasurada. Tá. Tudo bem? Aí a senhora consegue editar. Tá bom. A inscrição Tá bom. e anexar novamente, tá? Tá. Aí, nessa renda familiar, é a soma de todos os da residência. Então, eu somo o meu salário mais a pensão dela, que eu declarei a pensão dela. Isso, exatamente. Tá. Toda a renda da família, renda bruta, e divide pela quantidade de moradores. Tá bom. Tá? Senhor José Eduardo, tudo bem? Ah, tá bom. Por nada. Bom, aí os documentos, então, dos membros do grupo familiar, que é, então, RG e CPF, né, de todo mundo.
Caso tenha alguma criança que não possua RG, então pode enviar certidão de nascimento. Os documentos dos membros do grupo familiar de renda, então, quem tiver a partir de 16 anos precisa comprovar a renda, aí é só anexar. Lá no SUAP vai ter comprovante de renda, o campo e o nome que vocês responderam lá na inscrição, né, o nome completo do familiar. Aí é só anexar lá. E algumas dicas, então. Então, vamos supor que vocês tenham tirado foto dos documentos e acontece que vocês não conseguem inserir todas essas imagens no SUAP, porque parece que alguns campos, né, alguns alunos relataram que não é possível anexar mais de um arquivo. Então, nesses casos, há sites, então, que permitem a conversão dessas imagens em um único arquivo PDF. Então, por exemplo, eu tirei 5 imagens e eu preciso anexá-las em um campo só. Quando vocês converterem, ele vai converter em um documento em PDF com 5 páginas. Alguns exemplos é o I Love PDF e o Small PDF. Mas tem outros, é só vocês digitarem no Google lá, converter imagem em PDF, que vai aparecer alguns sites gratuitos. E aí, vamos supor que vocês tenham digitalizado esses documentos já em PDF, só que vocês anexaram vários arquivos, né? Em vários arquivos PDF. Também, nesses sites, vocês conseguem, de forma online e gratuita, unificar eles em um único arquivo. Agora, se vocês não tiraram foto, ainda não digitalizaram, uma dica é utilizar alguns aplicativos de celulares que eles permitem que vocês escaneiem um documento em formato já de PDF, aí ele já salva, né? Então, vamos supor, vai enviar a documentação de renda que tem mais de uma página, né? Seria mais de uma imagem. Então, seria, vamos colocar um exemplo, a declaração de autônomo, que precisa enviar junto com as fotos da carteira. Aí vocês podem ir escaneando e ele já salva em um único arquivo PDF. Aí, alguns exemplos é o CanScanner e o TapScanner, está disponível para Android e iOS. E também alguns dispositivos da Samsung, lá na câmera, né, do celular, tem um recurso que chama otimização de cena, que ele permite também digitalizar o documento e salvar já em PDF. Alguns alertas, né, o envio do documento é só pelo SUAP, então não serão aceitos documentos enviados por e-mail. A não ser que, porventura, aconteça, por exemplo, um problema geral no SUAP, como aconteceu no ano passado algumas vezes, de que ninguém consegue enviar documentação. Nesse caso, a comissão emite um comunicado autorizando o envio desses documentos por e-mail. Fora essa situação, só pelo SUAP. Então, caso tenha algum problema ou dificuldade, então, do aluno inserir essa documentação no SUAP, enviar, né, o quanto antes, imediatamente, um e-mail para a comissão. Esse e-mail é assistência.estudantil.isp@ifsp.edu.br, informando a gente desse problema e, de preferência, com um print da mensagem de erro, do que aconteceu, porque aí a gente abre um chamado no suporte, né, de TI da reitoria. Então, ficar atento à imagem de confirmação da inscrição, porque, como eu disse, às vezes há uma confusão do questionário, né, socioeconômico, para a inscrição no SUAP. Então, quando vocês terminarem de se inscrever, vai aparecer essa mensagem aqui, inscrição realizada com sucesso. Essa mensagem significa que você está inscrito. E aí a gente recomenda, né, sempre tirar um print, porque se acontecer, nunca aconteceu, mas, por exemplo, eu me inscrevi, mas não está aparecendo. Pelo menos vocês têm uma comprovação de que vocês se inscreveram. Depois de se inscrever, acaba o processo? Não acaba, né? Como eu disse anteriormente, é preciso que vocês acompanhem, tanto alunos e alunas quanto responsáveis, todo o processo, né, de inscrição até a finalização do processo de inscrição, e ainda assim continue acompanhando, porque às vezes tem comunicados sobre pagamento, sobre outras informações que são relevantes. Então, o acompanhamento das etapas do processo de inscrição é de inteira responsabilidade do estudante e seus responsáveis. Esse acompanhamento, ele deve ser feito por esse link, né? Então, a gente viu aquela tabelinha dos arquivos, toda a documentação, todas as novas informações estarão lá.
E aí, esses documentos vão estar lá e depois a gente sempre replica também nas redes sociais do campus. Então, o cronograma das próximas etapas, né? Até o dia 4 de maio vai ser publicada a lista preliminar de inscrições. Nessa lista vai constar, né, o status de aceita, inscrição aceita, não aceita. Quando vai ser aceita? Quando o aluno cumpriu aquelas etapas de inscrição. Não vai ser aceita quando ele deixou de cumprir alguma. Prazo para recurso, nesses casos, do dia 5, né, 5 e 6 de maio. Depois desse recurso, a gente analisa o recurso, né, e então a gente publica a lista final dessas inscrições, que é 11/5. E aí, no dia 14, é que vai ter, né, o resultado preliminar, que vai constar se a documentação está completa ou não, se o auxílio foi deferido ou indeferido, porque nessa data também já está programado para ser publicado o resultado preliminar do pessoal que fez o processo de recadastramento no PAP. Então, aí, com esses finalizadas todas as análises, né, de documentação, dos auxílios solicitados, a gente consegue fazer a planilha de gastos que a Carla mencionou e ter uma visão de quantos auxílios a gente vai conseguir pagar, se a gente vai conseguir contemplar todos os alunos com pelo menos um auxílio e atender todas as solicitações. E aí é nesse período que vai sair, até 14 de maio. É super importante, né, esse prazo aqui do recurso, porque muitas vezes falta alguma documentação ou há um preenchimento indevido de algum anexo que vai gerar o indeferimento. Então, se vocês cumpriram as etapas e está indeferido por falta de documentação, nos dias 17 e 18 de maio, por meio da interposição do recurso, né, que é feita por e-mail, também mediante ao preenchimento do anexo 9, se eu não me engano, que é o formulário de recurso, vocês conseguem complementar essa documentação e ajustar a inscrição de vocês. E aí, depois o resultado final. Depois do resultado final, não é mais aceito o envio de documentos, né? Só nesse período 17 e 18 de maio. Então, fiquem atentos ao link, né, que está nessa apresentação, que depois vai ficar disponível também no site, e a gente vai disponibilizar a apresentação também nas redes sociais, para vocês não perderem esse prazo de recurso. E como que é a seleção, né, do deferimento dos auxílios? A gente vai olhar, então, se vocês preencheram corretamente os dados no SUAP, se a documentação está completa, então o preenchimento dos anexos estão corretos, a documentação está referente ao mês de março, tudo a documentação que vocês enviaram a gente vai analisar e ver se está de acordo com o edital. Durante esse período, que é o terceiro, né, que é a análise documental. E, por fim, nós vamos fazer a classificação, que vai da menor para a maior renda, né, per capita, e com base nisso a gente vai fazer a aprovação dos auxílios. E aí é importante também ressaltar que essa classificação ela não gera, né, a concessão automática desses auxílios. Alguma dúvida sobre isso do PAP? Sobre a lista, tudo ok, mas eu queria fazer uma pergunta sobre algo anterior, sobre declaração. Pode falar. Na declaração, que é o anexo 4, que é a declaração de pensão alimentícia informal, certo, foi preenchido, o pai dela assinou, só que ele não mandou o RG, ele mandou a foto da carteira de habilitação. Pode ser, porque está pedindo o RG, e nós enviamos a carteira de habilitação, que tem o RG e o CPF, né? Não, pode sim, pode ser sim. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Bom, agora então a gente vai falar um pouquinho do projeto de inclusão digital. E aí as meninas também, se quiserem... Oi, pode falar. Só antes da gente entrar no projeto de inclusão digital, a gente entende que para muitos estudantes, muitos pais, muitos responsáveis, é muita novidade, é sim muito documento,
mas infelizmente a gente precisa de toda essa documentação para que a gente possa fazer a análise correta, completa, para que o estudante possa ser contemplado. Então, nós pedimos assim, leiam com atenção, procurem enviar o máximo a documentação completa, porque isso gera menos número de indeferimentos, o que querendo ou não, acelera o processo, acelera né, até chegar no resultado final e depois no pagamento. Então, nós pedimos assim, que tenham paciência, leiam com atenção, estamos disponíveis para tirar as dúvidas que surgirem, mas que vai dar certo. A gente sabe que é novo, né, que são muitas coisas, mas vai dar tudo certo. Sim, é muita informação, muita novidade. Mas como a Carla falou, né, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas. A gente sabe que é todo um processo novo e aí é importante, como a Carla falou, entregar a documentação o mais completa possível, porque, como eu disse, se faltar alguma coisa, dá para recorrer nos dias 17 e 18 de maio. Mas se faltar muita coisa, pode ser que vocês não consigam entregar. E aí vocês vão perder o prazo, porque depois desse prazo não é aceito mais nenhuma documentação, né? A não ser que seja algum documento complementar que seja solicitado pela comissão. E aí vocês só vão conseguir se inscrever no ano que vem. Então, prestem bastante atenção e podem ir nos perguntando quando tiverem dúvidas. Só um minutinho. É importante frisar também, pessoal, que nós falamos que a inscrição vai até dia 30 de abril, porém, é importante que vocês adiantem quanto necessário essas documentações. Não é porque é até dia 30, então vou deixar para fazer a inscrição dia 30, porque como foi falado, realmente é burocrático, são várias documentações, às vezes, por exemplo, tem aluno que recebe pensão alimentícia e é informal, né? Não está registrado. Então, precisa de uma declaração do pai, o pai não trabalha, às vezes é difícil, né, localizar o pai para poder fazer essa declaração. Então, que faça esses procedimentos o quanto antes, para não poder deixar lá para o último momento, e aí não der para poder enviar toda a documentação e ficar difícil depois de enviar na época do recurso. E além disso, né, desses problemas que podem surgir, que a Jaque comentou, também tem a própria questão da tecnologia, né? Instabilidade de internet, do SUAP, que a gente não sabe o que pode acontecer. Então, não deixem para fazer no último dia, porque depois nós não, assim, no próprio edital a gente coloca que nós não nos responsabilizamos por instabilidades no sistema, porque não tem como mesmo a gente se responsabilizar por isso, porque a inscrição, ela é, né, aberta ali durante o período de 2 semanas. Então, se tiver algum problema antes, a gente consegue conseguimos estar ciente desse problema, abrir um chamado na reitoria e tentar resolver. Se isso é feito no último dia, fica muito complicado de resolver, e aí vocês podem perder, porque uma vez que a inscrição no SUAP fecha, depois não é reaberta. Então, não deixem para o último dia. Então, só pegando esse gancho aí, isso que você está falando está acontecendo comigo. Eu não estou conseguindo entrar em documentação aqui. Já editei umas 2 vezes. Quando vai para documentação, ele pula para confirmação. Sério? Quem falou aí? Oi, já. É que o caso do Wilson, ele me mandou o print, eu mandei no grupo. Para ele só apresenta o campo comprovante de renda do aluno. Se eu não me engano, acho que primeiro ele tem que inserir um arquivo, depois que vai gerar os outros campos, não é isso? Não aparece tudo de uma vez. Pode ser. Mas eu inseri já um arquivo lá já. Aí não apareceu? Agora ele pula, nem aparece mais, ele pula. O meu aconteceu isso também. Aí ela pediu para ir naquele canto, tá SUAP, a foto do aluno, lá embaixo, em atividades estudantis, serviço social, programas, inscrições. Aí eu consegui refazer tudo novamente e anexar todos os documentos que precisava. Pode repetir, por favor? Não peguei. Lá onde está escrito SUAP, tem a foto do seu filho? Sim, a foto, tô vendo. Tá cinza, vai lá em atividades estudantis. Aí clica serviço social. Serviço social. Programas, inscrições.
Aí o senhor, aí o senhor vê o que tem para fazer. Aí vai lá, ó, documentação, documentação do aluno. O senhor clica lá no cantinho, documentação do aluno. Aí, adicionar documento. Aí vem, está escrito lá em cima, documento de identificação. O senhor clica e vai no último, documento complementar. Escolher arquivo e manda. Abriu inscrição nova para mim aqui, ó. Eu vou aonde? Inscrição. Deixa eu ver. Aí, lá no cantinho, documentação do aluno. Embaixo, no canto direito. Tem documentação, prioridade, opções. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá. Tem comprovante de inscrição do aluno lá embaixo. O senhor está vendo? Em preto? Preto. Aí tem documentação do aluno. Tem situação, sim, documentação. Clica aí, documentação do aluno. Abri outra página aqui, documento. Documentação. Adicionar documento, isso. Clica o verde, adicionar documento. Documento de identificação do aluno da inscrição. O senhor clica. Não é documento de identificação. O senhor clica aí na setinha e vai até o último, documento complementar. Certo? Agora aperta escolher arquivo e o senhor pega o arquivo e manda o vídeo. Ele já... Pai, essa foto. E aí, moeda? Pai, essa foto. Eu tô conversando. Eu vou deixar aí, vou continuar a reunião, senão vai atrapalhar tudo vocês. Obrigado. Eu vou conversando aqui com a... Nancy, se você puder mandar o print, eu não lembro se vocês estão na mesma sala, se o Thiago e a Júlia estão na mesma sala. Aí, se você puder mandar o print, eu repasso. Tá bom. Isso aí a gente vai ajudando. Tá bom. Bom, vamos falar então agora do projeto de inclusão digital. Alguma dúvida? Deixa alguém falar alguma coisa? Tá. Qual que é o objetivo, então, do projeto de inclusão digital, né? A Carla tinha falado lá no início da apresentação que nós tínhamos reservado 10% da verba da PAI deste ano para uma ação universal, que faz parte, então, do Programa de Ações Universais. Então, essa ação que ela falou é esse projeto de inclusão digital, que atualmente ele está sendo autorizado, né, por meio também de uma instrução normativa do IFE, que seja utilizado a verba da PAI em caráter emergencial para pagar auxílios que visem a inclusão digital. Então, o objetivo é viabilizar por meio de auxílios financeiros ou empréstimo de equipamentos, quando estes estiverem disponíveis no campus, para o estudante que não possui acesso à internet ou não tem, no momento, um equipamento eletrônico para fazer acompanhamento das atividades remotas. Então, esse projeto, ele tem esse objetivo. O projeto, ele é para todos e todas, independente da renda, porque ele é parte do Programa de Ações Universais. Só que diferente do PAP, então, por exemplo, você pediu um auxílio material do Programa de Auxílio Permanência e recebeu o auxílio. Você não vai precisar enviar nenhum tipo de comprovação de que comprou, então, um escalímetro, uma calculadora científica ou qualquer outro material escolar, porque faz parte, né, do Programa de Auxílio Permanência. Já o Programa de Ações Universais, ele necessita da comprovação de utilização desses auxílios. Então, por exemplo, a gente tem um auxílio que paga, né, ajuda a custear o valor da conta de internet, por exemplo. Então, é necessário comprovar mensalmente que esse auxílio ele foi utilizado no pagamento da internet. Essas inscrições elas ainda não estão abertas, então ela vai ser depois aberta
por meio de edital, a gente está elaborando o projeto, definindo os valores certinho. E então é só para apresentar para vocês, para mostrar que existe esse projeto. E nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa do projeto, serão contemplados os estudantes que residem em zona rural, que já eram contemplados no ano passado, e os que ainda não possuem acesso à internet. E depois será aberto um edital para outras inscrições, porque nós entendemos que, por exemplo, foi feito um levantamento pela equipe sociopedagógica no mês de março. Então, a gente tem os dados de quem tem acesso à internet, que tipo de internet que tem, se tem ou não equipamento, qual é o equipamento que tem. Só que são situações que nós chamamos de flutuantes, então podem mudar a qualquer momento. Então, por isso que esse edital ele vai permanecer aberto, né, durante o período letivo, ou enquanto tivermos disponibilidade orçamentária para fazer esses atendimentos. Quais são as modalidades de auxílio desse projeto de inclusão digital, então? Auxílio conectividade, o auxílio para aquisição de equipamento e serviço para prover internet, e o auxílio para aquisição de equipamento eletrônico. O auxílio conectividade, o que é, né? Qual a finalidade dele? Então, ele consiste no pagamento mensal de um valor para ajudar o aluno ou aluna a custear os gastos com internet. Então, como eu disse, a comprovação dele é mensal, assim como o pagamento. Então, vai atender primeiramente os alunos de zona rural e os alunos de zona urbana que não tenham acesso à internet ou fiquem sem acesso à internet, serão atendidos inicialmente pelo projeto Alunos Conectados, que é um projeto do MEC com a RNT. Então, por que, né, que há essa diferença? Porque na zona rural, o chip, a qualidade dele não é tão boa, então fica inviável a utilização do chip pelos alunos que residem em zona rural. Então, enquanto tiver o projeto, os alunos da zona urbana serão atendidos pelo projeto Alunos Conectados. Auxílio para aquisição de equipamento ou serviço para prover internet. Então, também será nesse primeiro momento destinado aos alunos de zona rural, que não possuem acesso à internet. Então, é um auxílio para ajudar na instalação de uma internet via rádio, por exemplo, ou outra que seja possível. Consiste, então, no pagamento em parcela única de um valor que a gente ainda não tem definido, né? No ano passado era até R$150, e o conectividade era até R$70. E a utilização e comprovação precisa ser no mês corrente da contemplação do auxílio. E aí, é claro, vamos supor que aconteça do aluno receber em 30, no último dia do mês. Então, ele vai, né, jogar, claro, adquirir no mês seguinte, assim como a comprovação. E o auxílio para aquisição de equipamento eletrônico também é pago em parcela única. A utilização desse auxílio e a comprovação é do mesmo modo que para a contratação de serviço ou aquisição de equipamento para prover internet, né? Deve ser utilizado e comprovado no mês corrente da contemplação, com exceção se for nos últimos dias do mês. Então, parcela única para ajudar o estudante a custear a compra ou também o conserto, né, de um equipamento eletrônico, então smartphone, tablet, notebook, desktop, dentre outros. Por enquanto, nós temos um número de equipamentos no campus, então, quando houver necessidade de equipamento eletrônico, pode ser viabilizado esse empréstimo. Então, nesse primeiro momento, não haverá contemplação, né, por meio desse projeto, da aquisição do equipamento eletrônico. Posso acrescentar uma coisa? Pode, claro, Jaque. A parte do empréstimo dos equipamentos aos estudantes, a gente só faz esse empréstimo quando esgota-se todas as possibilidades de equipamento eletrônico do aluno. Por exemplo, o aluno ele faz as atividades do Moodle, assiste às aulas síncronas pelo computador, pelo notebook que ele tem, e ele tem um celular próprio. Então, o notebook dele quebrou, mas ele possui o celular dele. Então, neste caso, nós pedimos, sim, que envie uma mensagem para nós, do sócio pedagógico, eu, a Marli ou a Dani, e nos informe essa ocorrência. Porém, deste momento, nós não vamos emprestar o equipamento, porque o aluno tem um celular.
né? Desde que esse celular esteja em bom uso, né? Em boas condições para que o aluno possa fazer as atividades. E aí a gente vai fazendo o acompanhamento. Então, se o aluno ele tem o celular, está fazendo as atividades, aí quebrou, aí sim ele não tem nenhum outro equipamento, aí neste caso nós vamos fazer uma pesquisa, né? A gente vai entrar em contato e aí sim vamos fazer, se possível, o empréstimo do equipamento. Então, só resumindo, esse empréstimo é quando se esgota todas as possibilidades de equipamento na casa do aluno. Isso, e aí, como a Jaque reforçou, né, em relação a se tiverem algum problema, ele deve ser reportado à equipe sociopedagógica, ao setor sociopedagógico, no primeiro momento. A comissão de assistência estudantil vai operacionalizar essa parte dos auxílios de inclusão digital, mas é sempre importante, né, esse atendimento do setor sociopedagógico, que vai dar as orientações, a internet também, né, já que o sócio ficou responsável pela questão dos chips, né? Sim, nós fizemos, no início, foi pedido para que todos os estudantes respondessem um questionário, que lá a gente perguntava se o aluno tinha internet, que equipamento ele faz, né, ele utiliza. Então, nós temos essas informações. E a gente frisou que, no decorrer, se acontecer alguma coisa com o equipamento, que nos informe, que aí a gente vai ver certinho o que a gente vai fazer, né? A gente vai pesquisar, cada caso é um caso, então aí a gente vai pesquisar. Então, sempre se ocorrer alguma coisa com o computador, o equipamento celular que o aluno está utilizando, problema na internet, que nos informe, por favor. Obrigada, Jaque. A gente está passando, né, para a parte final da apresentação. Vocês têm alguma dúvida em relação ao projeto de inclusão digital? Bom, é importante ressaltar, então, que essa apresentação, ela não substitui ou diminui a importância da leitura do edital. Então, a gente sempre reforça que é importante o conhecimento de todo o procedimento, todas as diretrizes, tudo que compõe o edital, porque todas as informações que vocês precisam estão ali. Às vezes, alguma informação não está tão clara, está faltando, e aí vocês nos perguntam, e isso faz com que no próximo edital a gente acrescente essa informação para que fique mais clara. Nos editais anteriores, por exemplo, a gente não tinha um modelo de declaração de próprio punho, e a gente via que sempre que a gente pedia, faça uma declaração de próprio punho, havia essa dúvida, né, de como começar a fazer essa declaração. Então, nesse edital, nós colocamos. E assim como a cada ano a gente vai acrescentando de acordo com o que vocês nos perguntam, que isso nos ajuda também, ajuda a tornar o processo mais claro, mais preciso. Então, depois dessa apresentação, ela vai estar disponibilizada no site, o link do site é esse aqui. Também tem nossas redes sociais, né, a página no Face, o Insta. E aí as dúvidas podem ser encaminhadas pela assistência, para o e-mail da assistência. Aí a gente agradece antecipadamente pela participação de vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas agora, fiquem à vontade. Rei. Oi. Antes de abrir para as dúvidas, como, né, são pessoas que estão aqui que nunca participaram desse processo, a respeito do pagamento, eu vou deixar algumas informações que a gente percebeu que ano passado ficava um pouco em dúvida. Então, assim, num primeiro momento, os estudantes vão receber nas contas dos responsáveis. Mas que dia que esse dinheiro vai cair? O dia certo a gente não tem como dizer, porque aqui no campus a gente organiza a documentação de pagamento, fala que estudante que tem que receber valores, e a gente envia isso para o setor financeiro da reitoria. Então, é a reitoria que vai processar esse pagamento, e aí esse pagamento vai cair na conta bancária indicada. Então, como nós não sabemos o dia certo que esse dinheiro vai cair, porque a gente procura fazer o processo sempre num determinado prazo, mas a execução depende do pessoal da reitoria, então, às vezes, eles têm alguma outra demanda.
depois do resultado final, com os estudantes que vão receber, nós temos um grupo no WhatsApp, onde só os administradores enviam mensagens, que a gente coloca mensalmente. Olha, pessoal, o valor do auxílio referente ao mês tal vai estar disponível a partir do dia tal. Então, a gente vai procurando informar para que vocês saibam. E nós pedimos também que tomem 2 cuidados, né? Um é que às vezes a gente informa assim, o pagamento vai estar disponível a partir do dia 28 de abril, por exemplo. Tem algumas instituições bancárias que esse pagamento demora um dia a mais para cair. Então, às vezes a gente informa que vai cair no dia 28, mas alguns bancos só processam no dia 29. Então, nós pedimos para vocês, quando a gente soltar o informativo, ficarem de olho, né, se caiu, esperar um dia a mais. Também aconteceu ano passado, de às vezes algum estudante falou assim, olha, vocês falaram que o auxílio caiu, mas não caiu. Aí a gente solicitava um extrato, porque normalmente quando algum pagamento não dá certo, a reitoria nos informa. E aí quando o aluno ia ver, é que minha conta estava negativa e aí caiu que o dinheiro acabou debitando. Então, para que quando a gente informar a data de pagamento, vocês também observem se de repente não havia algum débito e quando esse dinheiro caiu, acabou utilizando. Então, a gente pede esses cuidados, essa atenção, mas nós sempre estaremos informando as datas dos pagamentos. Foi importante, né, a Carla mencionar o grupo de WhatsApp, que ano passado deu super certo, foi bem bacana a comunicação. A gente conseguiu facilitar bastante esse processo de avisar sobre o pagamento, né? E aí depois, quando tivermos o resultado, a gente pode fazer de novo, a gente, tanto alunos quanto responsáveis que quiserem participar, que a gente vai mandando os informes lá. Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos encerrar. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida depois que surgir, quem não fez a inscrição ou quem for editar a inscrição, aí pode enviar para a gente no e-mail da assistência. A apresentação a gente já vai colocar no site, a gente já depois coloca, né, nas redes sociais, envia no grupo de pais. E aí a gente vai conversando. Lembre de ler direito as informações, fazerem tudo com atenção e não deixar a inscrição para a última hora. E aí a gente está disponível sempre para as dúvidas, certo? Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu só acho que essa reunião tinha que ter sido uns 10 dias antes de fechar a inscrição, foi muito em cima. Uma dica, né, para a próxima. Sim, a gente ia fazer dia 19, na verdade, mas a gente ficou aguardando mais informações do projeto de inclusão digital, e acontece muito também da gente fazer, às vezes, antes, e aí chegar perto do período, e aí já esquecer as informações, ou já deixar para fazer, mas na próxima, a gente pode fazer antes, sim. Obrigada pela sugestão. Obrigada. Eu falo isso porque é muita burocracia de documentação para a gente correr atrás, então 1 dia, 2, com muita dúvida que a gente tem, acho que é pouco tempo. Sim, sim. Obrigada. Eu que agradeço. Pode sair da reunião? Pode sim. Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, meninas, também da comissão.